para ministrar a tua palavra. Enquanto ele ministra, estende as tuas mãos, Senhor, para curar, para libertar, para restaurar, e que os nossos corações venham a ser uma boa terra, Pai, para que a semente venha a ser lançada e ela venha germinar, crescer e dar muitos frutos para a glória do teu nome. Quantos recebem o pastor Cláudio com alegria, dá glória a Deus, aplausos. Boa noite, povo de Deus. Amém. Que a paz do Senhor Jesus Cristo reine em nossos corações. Aleluia. Vamos abrir a Bíblia. Primeira carta de João, no capítulo 4. Quero de antemão já trazer aqui uma saudação e um abraço da primeira Igreja Batista em Vila Mistérios, ali na rua Barra Mansa, número 9, cujo pastor presidente é o pastor André Rodrigues. A igreja reconhece esta igreja como co-irmã e co-amiga no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 4, versos 19 ao 21. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Glória a Deus. Antes de você se assentar, deixa a sua Bíblia no banco um pouquinho. O tema desta mensagem é o amor e perdão como base para a família, como base familiar. Para que nós entendamos o que nós vamos aqui tentar explicar aos irmãos, vamos iniciar com uma dinâmica simples que vai demonstrar o quanto uma base é importante para a nossa vida. Então você vai pegar os seus braços com as pernas juntinhas e vai abrir os seus braços assim para o lado, ou para frente, para não esbarrar no seu irmão. Faça isso. Ótimo. Agora, na mesma posição, com os braços abertos, você vai ficar numa perna só. Fique numa perna só. Com os braços abertos, uma perna só. Tudo bem, não conseguiu, faz parte. Mas quem conseguiu? Agora, quem conseguiu, fique na ponta do pé, num pé só. Perde logo o equilíbrio, né? É mais difícil. Agora você pode sentar, e agora você já compreendeu o importante a base. Enquanto você está com os dois pés no chão, você pode carregar até peso. Você pode fazer muitos movimentos, você não vai perder o seu equilíbrio. Existe uma coisa no nosso organismo chamada cerebelo. O cerebelo está na base do cérebro e ele provoca uma coisa chamada propriocepção. E essa propriocepção é a percepção de si mesmo, no lugar, no espaço, no tempo, e isto te faz ter equilíbrio durante o caminhar, ou ficar de pé, ou fazer determinada ação. Então você está numa base com dois pés ali e é muito fácil ficar equilibrado. Mas quando você tira um pé do chão, a tua base diminui e você começa a sentir a dificuldade que é estar de pé. Simples assim. Você tirou uma parte da tua base e já começa a dificuldade. Então, quando você restringe essa base para ficar na ponta dos pés, a menor base te dá o menor equilíbrio.
a menor chance de se equilibrar. Então agora você entende porque o tema desta mensagem relaciona o amor e o perdão como base familiar. Se você tem amor e perdão como base na família, ela vai estar bem equilibrada, bem estabelecida. Mas nós precisamos nos situar. Já falamos aqui de propriocepção, então é bom falar sobre isso, porque nós precisamos nos situar. Na vida cristã, principalmente, nós precisamos nos situar. Você sabe que teologia errada leva a um comportamento cristão errado também. Leva a uma vida errada com Deus. A teologia errada levou as seitas para longe da verdade bíblica. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Qualquer seita que diz professar Deus está longe de Deus, porque ela simplesmente se afastou desta base sólida que é a palavra do Senhor. Eles não estão mais dentro desta verdade, apesar de querer estar. Então veja, eles precisam se situar também, assim como nós precisamos nos situar. Queridos, existe uma grande verdade que emana da palavra de Deus e que nós não podemos negar. Nós temos que assumir um papel neste mundo. Jesus disse que nós somos, ou nós devemos ser a luz e o sal, amém ou não? Amém. Isto é se situar na vida cristã. Ser luz e sal é ser uma coisa de fato. Não é pensar ser, não é desejar ser, não é apenas querer ser, mas é ser. Ser luz e sal, e não apenas desejar ser luz e sal. Então existe uma coisa que emana da palavra de Deus, que nós precisamos assumir como um fato em nossa vida, e nós precisamos decidir exatamente o que nós somos e precisamos viver como cristãos. E este fato inegável que ressalta da palavra de Deus é o seguinte, que ou nós somos santos lutando contra o pecado, diga glória a Deus. Glória a Deus. Ou nós somos isto, santos lutando contra o pecado, e aí nós vamos lutar contra todas essas tragédias humanas que estão acontecendo atualmente, estão querendo bater as nossas portas, né? Ideologias e filosofias humanas e crenças humanas e forçações de barra humana que estão querendo entrar dentro da nossa casa, das portas da nossa casa. Ou nós cremos que somos santos lutando contra esses pecados, então nós somos santos. Amém ou não? Amém. A palavra de Deus nos dá esta certeza. O apóstolo Paulo, escrevendo a determinadas igrejas, disse aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão nesta igreja, aos santos que estão ali, aos santos que estão lá, aos santos ali. Os santos saúdam. Então nós somos santos, não porque temos a capacidade em nós mesmos, mas porque Deus comunicou através do Espírito Santo essa característica para nossas vidas. Somos santos lutando contra o pecado, ou nós somos pecadores lutando para ser santos. Se nós nos situarmos como santos lutando contra o pecado, nós vamos ter um tipo de ação, vamos ter um tipo de reação às coisas deste mundo. Mas se nós nos situarmos como pecadores, lutando para ser santos, nós também vamos ter outro tipo de ação. Precisamos nos situar. Eu não sei se você já parou para pensar nessa situação, mas é o que você precisa decidir. O que você é, porque se Jesus diz que você é sal e luz, você tem que ser, não desejar ser. Amém. Você não tem que desejar ser santo. Você não tem que imaginar-se santo. Você tem que ser santo. Amém. Mas muitas pessoas, infelizmente, se veem pecadores lutando para ser santos. Sou pecador, Senhor, sou um pó. Tudo bem, como sinal de humildade, nos apresentarmos diante de Deus, mas nos desculparmos diante das tentações e provações do mundo já é outro assunto. Nós precisamos ser santos, porque este mundo precisa de santos para mostrar quem é o santo dos santos. Aleluia. Aleluia. E como santos, nós precisamos averiguar o que a palavra de Deus diz que é a base da família. E a base da família, neste estudo aqui, estão figurando como base o amor e o perdão. Nós estamos lendo aqui uma passagem que fala sobre amor.
é uma passagem que fala quase que exclusivamente sobre amor. Mas nós podemos entender a palavra de Deus pelo menos de duas formas diferentes. Uma natural e outra espiritual. Na forma natural, nós vamos entender com a mente humana, com o intelecto humano. Já vi pessoas dizendo que já leram a Bíblia 30 vezes, mas continuam descrendo nas coisas de Deus. Então eles não conseguem ler espiritualmente, porque a mente natural não alcança as coisas que são espirituais. E a própria Bíblia fala sobre isso. O homem natural, ele não discerne as coisas espirituais, não entende, não compreende. Então uma pessoa pode ler a palavra de Deus com sua mente natural, e esta mente natural não vai ser eficaz na aplicação espiritual dessa verdade. Aleluia. Mas nós podemos entender a palavra de Deus com a nossa natureza espiritual. Quando você veio a Cristo, você deixou de ser simplesmente carne e sangue. Você agora tem uma nova natureza, porque você sofreu um novo nascimento. Aleluia! Glória! Você não é mais uma simples criatura de Deus. Agora você é parte da família do Senhor e é chamado de filho de Deus. Aleluia. Então você tem uma natureza espiritual. Porque é isto mesmo que nascer de novo faz. Nos dá uma nova natureza. Quando nascemos de novo, somos regenerados. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. Precisamos entender então a palavra com a nossa natureza espiritual. Em Romanos, Paulo diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo está em constante comunicação com o nosso espírito. Temos três coisas que nos constituem: corpo, alma e espírito. E nós precisamos entender como essas coisas funcionam para podermos então gerar conhecimento espiritual dentro da palavra do Senhor. E esse conhecimento espiritual, ele não é diverso. Ele não é um conhecimento para cada pessoa. Ele é um conhecimento que já está estabelecido por Deus. Amém ou não? Amém. Entende isso? Que a palavra de Deus não pode ter um significado para ele e outro para mim. A palavra de Deus tem que significar a mesma coisa, porque sai de uma mente só. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E estes versos aqui que falam quase que exclusivamente sobre amor, na verdade nas entrelinhas também falam sobre perdão. Se você puder fazer uma analogia do que Jesus falou, ele disse assim: olha, a lei se resume em 2 mandamentos. Toda a lei. Você sabe o que era a lei? Era o livro dos judeus, aquele que era chamado de Torá, aquele que era a lei mosaica, que na verdade para os judeus tinham 613 mandamentos, e que para que uma pessoa pudesse passar pela maioridade judaica, ele precisava fazer aquele teste que Jesus fez aos 12 anos no templo, sendo experimentado pelos principais ali, doutores da lei, escribas, fariseus. Eles estavam ali testando Jesus. Então era a maioridade religiosa para o judeu ali. Todo judeu teria que passar por um crivo, por um teste, onde ele poderia mostrar o conhecimento sobre o que ele entendia desses 613 mandamentos. Hoje os judeus ortodoxos, eles engrossam essa fileira de pessoas que, na verdade, prezam por saber esses 613 mandamentos. Mas Jesus disse que esses 613 mandamentos se resumiam em 2. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Toda a lei depende disso. E quando você olha para aquilo que nós chamamos de 10 mandamentos, você vê isso mesmo, porque até o 4º mandamento é o relacionamento do homem com Deus. Deus é soberano, Deus é Espírito, Deus é tudo para esta pessoa, até o 4º mandamento. Do 5º mandamento até o 10º são coisas de homem para homem.
Não cobiçarás, não furtarás, não roubarás, não matarás. Então são coisas que demonstram que realmente Jesus estava certo, que a lei se resumia em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Agora, pegando isso para fazer uma analogia, se nós pudéssemos falar em que se resume a graça, ou o que mais aproximadamente resume a graça, nós diríamos amor e perdão. Por amor, Deus enviou Jesus Cristo ao mundo. Por amor, Jesus aceitou deixar a sua glória. Por amor, Ele colocou sobre os seus ombros aquela cruz. Por amor, Ele encarou a morte. E por amor, Ele ressuscitou em glória. Mas não é só isso. Porque tudo isso que foi produzido por amor foi para nos oferecer perdão. Então eu poderia dizer que não posso perdoar sem primeiro amar. Não posso dizer que amo se não estou disposto a perdoar. Mas precisamos sair desse macro, desse conhecimento macro, para o micro. No macro, nós estamos vendo que realmente a graça de Deus produziu o amor que gerou o perdão para nós. Mas e no micro, na nossa casa? Isso está funcionando? O perdão e o amor estão presentes lá? Ou nós estamos tentando viver a vida cristã na ponta dos pés e com os braços abertos? Sem amor e sem perdão como base da família. Precisamos pensar nisso. A vida que temos é tão complexa, irmãos, que cada pessoa nesse mundo é irrepetível. Tanto que nós criamos ditados populares que marcam essa individualidade e essa coisa que é a irrepetibilidade das pessoas. Quais são esses ditados? Você vai ouvir e vai se familiarizar com eles. O coração dos outros é terra que ninguém pisa. Já ouviu esse ditado? Quem já ouviu, levanta a mão assim, faz assim, pois é. Porque o coração dos outros é dos outros, não é meu. Ele é um indivíduo, ele pensa diferente, ele age diferente, ele crê diferente. Então o coração dos outros é terra que ninguém pisa. Outro ditado diz: cada cabeça, uma sentença. Porque ninguém é igual ao outro. Então eu não assumo as suas ideias, você não assume as minhas. E talvez nós arranhamos as ideias uns dos outros e com isso nós criamos uma ideia melhor, mas nunca assumimos 100% da ideia de alguém. Outro ditado diz o seguinte: cada macaco no seu galho. Esse é mais popular, né? Cada macaco no seu galho, quer dizer, cada um conhece a sua realidade, então não se meta naquilo ali porque não é do seu conhecimento, da sua competência. Cada macaco no seu galho. Mas ainda tem um outro, diz assim: cada um sabe onde o seu calo. Então você não pode ver a vida com os olhos dos outros. Você é uma pessoa irrepetível, ninguém é igual a você. Porém, apesar das individualidades, existem coisas que estão presentes na vida de qualquer pessoa. Alegria, tristeza estão presentes na sua vida? Sim ou não? Não, pastor, aqui é só vitória. Duvido. Duvido. Eu quero achar ainda o crente que não tem aquela derrotazinha para contar. E se ele disser que é só vitória mesmo, então ele está na glória já e não sabe que morreu. Então existem tristezas na vida do crente, sim, cabem. Pastor, está amarrado. Está amarrado? Está bem solto, irmão. Está bem solto, porque o próprio Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições. A teologia da prosperidade que chegou aqui na década de 60 no Brasil e foi aos poucos se avolumando e tomando conta dos púlpitos brasileiros, dá conta hoje que você tem que ter um carro novo para mostrar que é de Deus, uma casa, mansão para dizer que é de Deus, uma conta bancária gigantesca para dizer que é de Deus. Mas Jesus não tinha carro novo, nem mansão e nem conta bancária.
Ele não tinha onde reclinar a cabeça, mas ele era mais de Deus do que eu e você. Também fazem parte da vida de qualquer pessoa o amar, sim ou não? Mesmo que seja um amar errado, mas faz parte da vida de qualquer pessoa. Tem pessoa que ama a esposa, tem pessoas que amam o filho, tem pessoas que amam o seu carro, tem pessoas que amam a sua conta bancária, o seu emprego, tem pessoas que amam o seu status social. Então o amor vai existir de qualquer forma, mas alguns da maneira correta, outros da maneira errada. E o perdão, o que vocês acham? Ele existe na vida de qualquer pessoa? Não deveria ser, já que o amor e o perdão, eles se retroalimentam. Se eu posso perdoar é porque amo, se eu amo, eu posso perdoar, amém ou não? Eles se retroalimentam, eles se complementam. Eu não deveria crer, eu não deveria observar que perdão e amor estão presentes na vida de qualquer pessoa. Infelizmente, o perdão é sublimado na vida de muita gente. O coração endurece ao ponto de não mais estar liberado para oferecer perdão. Isto pode ocorrer na família. Mas como então que esta família vai estar embasada se falta uma das pernas que nós podemos dizer é a espinha dorsal da graça de Deus? Se falta o perdão, se eu estou dizendo que amo, mas a Bíblia diz, se eu amo, se eu digo que amo, mas não faço algo em favor desse objeto amado, eu simplesmente não amo de fato. É o que nós lemos no verso de 1 João 4, 19 a 21. Nós não podemos dizer, eu amo a Deus, não, mas eu amo a Deus, olha, o meu amor por Deus é grande, é como cantava Zé de Paulo, né? Eu te amo, mas que a abelha ama a flor, oh glória a Deus, aleluia, né? Oh, que maravilha esse amor romântico, esse amor, né? Apaixonado, essas apaixonites agudas. Mas e aí o seu irmão? Ele pisou no meu calo, pastor. Ele falou mal de mim, pastor. Ele me maltratou, pastor. Ele me prejudicou, pastor. Não tem perdão para isso não. Se ele me pedir perdão, eu falo que é Deus quem perdoa e não eu. Que coisa, não? E eu acabei de dizer que amo a Deus, mas que a abelha ama a flor. Eu te amo, Senhor, e como é forte o meu amor. Oh, que maravilha. Cantar é sempre mais fácil, né? Mas viver é mais difícil. E é nesse difícil que Deus quer te ver agindo. A palavra de Deus diz que se você se mostra fraco no dia da angústia, que dia é que você vai ser forte? Qual é o dia que você vai ser forte? É na angústia que te exige a força. É na angústia que te exige a firmeza. Famílias não dialogam mais, não comem mais juntos. Agora a televisão é o centro das atenções. Em muitos lares, o prato vai para todos os lugares, menos para a mesa, para comerem juntos, para terem um momento de comunhão. E por isso se nota a falta de diálogo. E na falta de diálogo, a falta de acordo. E na falta de acordo, a falta da necessidade de perdoar. Perdoar não é uma coisa simples, confesso. Não é uma coisa que você faz estalar o dedo, ou então Dini é um gênio e pronto, perdoei. Perdoar não é uma coisa simples. Mas a palavra de Deus nos garante que esse amor carrega o fardo do perdão. Para te perdoar, Jesus teve que demonstrar amor. Isso está lá expresso em João 3,16, o versículo central da Bíblia.
Porque Deus, de tal maneira que deu o seu Filho. Aleluia. Ele fez algo para você. E esse dar Jesus em teu lugar é exatamente o que te privilegiou ter perdão de Deus. Não é fácil perdoar. Para perdoar, Deus teve que dar o seu Filho unigênito para morrer em teu lugar. Não é fácil, mas é necessário. E sabe por que muitas pessoas não veem mais o perdão como necessário? Porque existe algo, infelizmente, acontecendo no seio da igreja. Talvez aqui não aconteça, só no Japão. Só na igreja lá no Japão. Mas é o perdão seletivo, o amor seletivo, como acontecia lá nos fariseus, quando Jesus observou que, olha, se vocês não tiverem um amor superior ao dos fariseus, porque eles amam os amigos, eles amam aqueles que eles gostam, aqueles que eles querem beneficiar, eles amam essas pessoas. Se vocês não tiverem um amor que sobrepuja isso, vocês nunca vão entrar no reino de Deus. Então esse amor seletivo está constituído em muitos corações hoje. Eu amo quem me ama, eu respeito quem me respeita, eu considero quem me considera. A palavra do Senhor não nos ensina desta forma. Ela pede para nós amarmos até os nossos inimigos. Oh, é por isso que renunciar a si mesmo é difícil, irmão. Renunciar a si mesmo é você dar à palavra de Deus um lugar de proeminência no seu pensamento e decisão. Pare e pense comigo. Aleluia. Aquele que quer vir após mim, negue-se, tome e... Pois é. Jesus está falando de uma escala. Não dá para segui-lo sem se negar. Sem negar as suas vontades, sem negar o seu próprio entendimento, a sua razão, sem negar aquilo que você gosta, aquilo que você está familiarizado. Não dá para se negar sem negar essas coisas que estão presentes em sua vida. E tomar a sua cruz. Pastor, isso é difícil. Hoje as pessoas interpretam tomar a cruz como suportar uma doença, suportar uma provação, suportar uma perseguição, suportar uma calúnia. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tomar a sua cruz. Primeiro porque Jesus não tinha nem sido crucificado quando falou essas palavras. Então o que é tomar a cruz? Tomar a cruz, na verdade, é você dizer assim: eu não tenho razão, a palavra de Deus tem. Ela me manda amar até meus inimigos, então eu vou amá-los. Como eu vou amá-los? Eu vou passar a mão sobre a cabeça dos meus inimigos e dizer: tudo bem, inimigo, me mata. Não. Eu vou orar por eles. Eu vou batalhar no mundo espiritual por eles. Eu vou evangelizá-los. Eu vou ter o coração para poder desejar coisas boas para eles. Por isso é difícil renunciar a si mesmo. E é difícil tomar a cruz. Se a cruz fosse suportar uma doença, beleza. Se a cruz fosse suportar uma perseguição, beleza, mas não é isso, não. Ou não é só isso, pura e simplesmente. É muito além. Então, para aqueles momentos onde as angústias na família surgem, as brigas, as discussões, as coisas que não se concordam, as coisas que não agradam a pessoas dentro da família, essas coisas que causam separação, divisão, elas precisam ser tratadas tomando sobre si a sua cruz. Porque senão nós vamos nos tornar insensíveis dentro de casa e vamos tratar bem aos de fora, mas aos de dentro nós vamos massacrar.
Nós vamos sorrir para a pessoa que nos pede alguma coisa lá fora. E vamos, não, meu testemunho, eu tenho que manter. Oh, não, tudo bem, então aqui, olha, você é só uma pessoa que mora no meu coração. O estranho, mas dentro do lar nós vamos estar insensíveis e trazendo mágoas, iras, discussões, discórdias. Tudo isso com desnecessidade. O perdão está aqui nesses versículos, quando João diz o seguinte: Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Como é que você ama a seu irmão? Perdoando. E como é que você perdoa seu irmão? Integralmente. Eu sei que há muitas pessoas aqui que cresceram na época do caderninho. Está anotado no meu caderninho. Quem já ouviu isso aí? Quem já ouviu isso? Levanta a mão, eu quero saber. A mãe falava para o filho, o pai falava para o filho, né? Está anotado no meu caderninho. Depois, ó, o caderninho comia. As coisas eram relembradas. É por isso, deixa eu ver aqui, e mais por aquilo, ainda tem tudo isso aqui, né? E não é exatamente isso que acontece quando duas pessoas dizem: não, eu te perdoo, também te perdoo. E uma semana depois acontece outra confusão: mas você fez isso da outra vez. O caderninho ainda está lá. A lembrança não foi apagada, o peso não foi retirado, a dívida não foi paga. E enquanto se diz eu te amo, as coisas que provocam mágoas ainda estão lá, ferventes, vivas. O perdão e o amor deveriam ser equivalentes em sua aplicação. Mas nós vemos que o amor, ele ressalta, ele até mesmo se divide em classes. E a própria Bíblia fala dessas classes, não? Nós conhecemos, por exemplo, o amor filéu, que é o quê? Entre irmãos e amigos, não? Então, uma relação de amizade requer o amor filéu, é essa coisa do companheirismo, sabe? Riso farto, contar uma piada, falar um papo furado, né, como dizem por aí. Essa é a coisa da amizade, é o amor filéu. A Bíblia fala também no amor eros, que é o quê? O amor do marido pela esposa, da esposa pelo marido. Infelizmente, as pessoas extrapolam esses limites e fazem prostituição, né, e adultério e promiscuidade em geral. Mas o amor eros está programado para ser, por Deus, programado para ser apenas entre homem e mulher no casamento. Existe o amor que ele não aparece como uma palavra no Novo Testamento, mas ele aparece como uma ideia. E a palavra é storge. Storge é o amor que é resultante dentro da casa, dentro da família. Esse amor de relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos, dentro da casa, entre pessoas que moram ali, se abrigam ali. E não é restrito somente à família de sangue, porque essa ideia vem lá do Velho Testamento. Lembram? Quando Abraão saiu lá da sua terra, da sua parentela, e ele foi lá para o Egito, tinham quantas almas com ele? 75 almas, né? Eram da sua casa. E se ele não tivesse herdeiro, quem ia herdar as suas coisas? O escravo mais antigo, que era o Eliezer, né? O escravo mais antigo. Então essa casa não era só de pessoas do meio de consanguinidade, eram pessoas que estavam ali agregadas. E este conceito passou para o Novo Testamento, o amor estorger, o amor que está numa casa. Então pode morar ali a tua sogra, pode morar ali o teu genro, pode morar ali o teu primo, pode morar a tua tia, no mesmo quintal. O amor estorger vai estar ali. Não é uma palavra que está no Novo Testamento, mas é um conceito que está lá.
E nós conhecemos o quarto tipo de amor, que é o amor ágape, não? Que é o amor de Deus. E aí nós costumamos dizer, não, o amor ágape é o amor de Deus por nós. Não, não é. É o amor de Deus manifesto dele por nós e entre nós. Amém ou não? Então nós podemos manifestar amor ágape entre nós. E é isto mesmo que na Septuaginta está escrito entre Davi e Jonatas, que era um amor ágape. Era um amor de Deus, vindo de Deus. Então nós podemos manifestar amor de Deus quando no sinal teu coração arde de não somente entregar ali um valor em troca de uma bala, mas de dizer um Jesus te ama de todo o coração, em sair do carro e orar por alguém, em estabelecer ajuda para alguém que está desempregado, levar uma cesta básica. Esse amor ágape. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O amor ágape precisa estar mais vivo e ativo nas famílias. Em muitas ocasiões, o amor estorger não é suficiente. Não é suficiente quando o garoto que tem todo o amparo para trazer notas boas, azuis, 10, 9, 9,5, mínimo 8, 7 já é nota vermelha, quando ele traz as notas vermelhas de fato. E o pai diz assim, tu não vale nada, você só quer saber disso e daquilo. E este amor ágape tem que ser aplicado aí. Diga glória a Deus. A família precisa ser o local onde o amor ágape é comum. Não é uma exceção, mas onde ele é comum. Onde as pessoas podem sentir que o teu apoio vale a pena. Onde as pessoas podem contar com o teu incentivo. Onde as pessoas podem contar com o teu braço para ajudar a levantar. Diga glória a Deus. Aleluia. Amor e perdão, nós já falamos o que é. Eles são como a espinha dorsal da graça. Eles precisam agir em conjunto. Mas como de fato agem o perdão e o amor? O perdão é um subsidiário do amor. Isto quer dizer que o amor sempre produz perdão. Por isso é impossível perdoar sem amar e amar sem se propor a perdoar. Enquanto o amor, isso aqui é muito importante, enquanto o amor cura e une as pessoas, o perdão liberta e restaura. Aleluia. Por isso eles são duas asas. Você já viu algum passarinho voando assim? Não vai, né? Tem que ter duas asas para o voo ser direcionado, para ele ter um propósito, para ele ter o alcance certo e as coisas certas acontecerem. Mas o crente quer voar na vida cristã assim, ó. Eu amo a Deus. E aí, teu irmão? Ah, não, ele não, ele eu dou uma bicuda. Nós precisamos ter a consciência de que amor e perdão são duas asas. O amor cura e une pessoas, e o perdão liberta e restaura. Em determinada situação, uma jovem senhora estava diante de nós confessando que não conseguia perdoar a mãe. Ela não tinha sido criada com a mãe. Já adolescente, ela saiu de casa e foi se ver em outro local, e a mãe não esteve na sua criação. Mas quando ela pensava na mãe, ela não tinha estrutura emocional para dizer assim, minha mãe. Não, ela sempre pensava na mãe com peso, com ira, com mágoa. E ela não entendia por que aquilo. E depois de umas 3 ou 4 horas de conversa bíblica, resolvemos então orar com ela. Oramos de todas as maneiras que Deus nos comunicou, irmãos. Oramos com ela. Mas ao final disso tudo, nada. Ela dizia assim, não sinto nenhum tipo de vontade de perdoar minha mãe. Não sei porquê, mas a mágoa continua.
E aí então eu lembro de dizer assim: Senhor, agora está nas tuas mãos. Nós já fizemos tudo o que sabíamos, como pastor, como pessoa, como psicólogo. Agora é o Senhor, agora é o Senhor. E quando nós falamos isso, essa mulher cai no chão. Algumas pessoas que estavam ali achavam que ela estava caindo endemoniada. Ah, tá vendo? É por isso que ela não conseguia perdoar. E eu falei para eles: não é demônio. Calma, não é demônio, não faça isso. Isso beira a blasfêmia contra o Espírito, né? Dar a entender que aquilo que Deus está fazendo é obra do demônio, é blasfêmia, beira a blasfêmia contra o Espírito. Então não faça isso. Nós entregamos nas mãos de Deus, deixa Deus fazer. O que nós não pudermos fazer, Deus fará. Aleluia! E aquela mulher ficou ali 40 minutos. Teve um momento em que ela se encolheu. E como um feto, ela ficou encolhida, colocou o dedinho aqui na boca e ficou chupando o dedo. E para nós era uma coisa nova, que não entendíamos, mas aconteceu. E então, depois desses 40 minutos, ela vai se novamente erguendo, senta no chão, ela olha para a gente e fala assim: agora eu sei, o Espírito Santo me fez saber por que eu não podia perdoar a minha mãe. E aí eu fiquei curioso. Que obra é essa? Que não está escrito nem de Gênesis a Apocalipse, porque a palavra do Senhor diz que a vida de Jesus foi tão rica, que se fossem escritas as coisas que Ele fez e falou, não haveriam livros suficientes no mundo inteiro para registrar. Então a Bíblia, ela fala do suficiente para alimentar a nossa fé, mas não de tudo que Deus pode fazer. Deus tem mistérios ainda que pode revelar a mim e a você. Aleluia! E ela sentou e nós conversamos, e ela falou assim: o Espírito Santo me fez entender que no ventre a minha mãe me rejeitou. Ela não queria que eu nascesse, ela foi abortiva contra mim, mas não aconteceu, porque Deus tinha um plano na minha vida. Aleluia! Agora eu entendo porque ela agia daquela forma comigo. Ela plantou em mim uma mágoa, uma tristeza, uma vontade de me rebelar contra aquilo. E eu identificava aquilo como falta de perdão. Mas agora eu quero perdoar a minha mãe. Essa mulher abriu o coração para Jesus. E o perdão aconteceu. E você disse: qual foi a evidência, pastor? Ela convidou a mãe para morar com ela. Ela tratou da mãe por 15 anos. Desses 15 anos, 6 anos a mãe ficou com câncer. E ela tratou da mãe com câncer até a mãe partir, salva para Cristo. Porque ela levou a mãe para Jesus. Glória, glória a Deus. O que faz o perdão? O que faz o amor restaurado? Famílias precisam disso. Maridos podem estar sentados aqui hoje, mas com mágoa, porque a mulher nunca mais fez um cafuné na cabeça dele, nunca mais fez aquele caldinho gostoso que ele gostava de tomar, nunca mais fez aquele carinho num momento reservado, íntimo. Você pode ter 200 anos de casamento, mas ainda se chama casamento. Aleluia. E casamento vem de acasalar. Perdeu, pastor, perdeu o brigo. Não perdeu, não. Você pode ter perdido o que Deus tem para você. Você pode ter perdido o tratamento médico que te faz estar forte e viril. Você pode estar perdendo na sua casa as chances de poder demonstrar o seu amor. Isso causa mal às famílias. Isso causa mal às pessoas. O amor cura e une. O perdão liberta e restaura. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Cristo disse para a mulher adúltera em João 8,11: vai e não peques mais. E para o homem que foi descido pelo telhado, em Marcos 2,5, ele diz: os teus pecados estão perdoados. Isso significa que o perdão havia produzido liberdade. Vá e não peques mais. Quer dizer, você está livre, o pecado já não te prende. Amém ou não? Amém. Os teus pecados estão perdoados. Quer dizer, aquilo que fazia você estar preso ao inimigo, ao mundo das trevas, já não te prende mais. Você está livre. O perdão liberta. Casamentos estão sendo desfeitos porque falta de perdão está sendo demonstrado todo dia. A falta de amor e perdão eu poderia chamar de endurecimento de coração. Quando Jesus está falando aos seus ouvintes em uma ocasião, e eles levantam essa questão, mas Moisés nos deu carta de divórcio, e ele diz assim: foi por causa da dureza dos vossos corações. E a dureza do coração é isso, é a falta de amor e perdão. Dureza de coração é exatamente isso, falta de amor e de perdão. Quem é perfeito aqui, dê um glória. Ainda bem. Todos nós somos falhos. Mas assim como nós queremos que na nossa falha Deus nos restaure, nos entenda, nos abrace, nos ame e nos perdoe, nós devemos fazer exatamente isso ao nosso irmão e à nossa família. Deus fez isso conosco, faz isso conosco e continuará fazendo isso conosco. Qual o problema de nós fazermos o mesmo com aqueles que fazem parte da nossa família? E finalmente, precisamos falar sobre o propósito do perdão e do amor. Perdão e amor possibilitam a convivência saudável entre pessoas, apesar dessas falhas que nós cometemos. E o perdão e o amor acabam trazendo a presença de Deus para dentro dos nossos relacionamentos. Quando Deus está afastado de algo, é porque naquele algo não habita o seu amor, nem o seu perdão. Entenda isso. Aí você responde muitas questões como: por que Deus não está me abençoando? Por que eu me sinto às vezes esquecido por Deus? Por que eu não consigo provar coisas que os outros comumente provam? E eu tenho uma dica para você. Pode não ser esta a resposta, mas talvez seja. Talvez esteja havendo falta de perdão e de amor no seu coração. Então faça uma investigação urgente, faça uma introspecção, vá para dentro de você mesmo e comece a olhar, ao invés de olhar os terceiros, a vida dos outros, olhe para você mesmo e veja onde estão as falhas e fraquezas que você precisa tratar para que o amor de Deus e o perdão de Deus existam em sua vida e você consiga provar as bênçãos. Glória! Louvado seja Deus. Concluímos esta palavra dizendo que nós temos uma necessidade urgente de termos indivíduos que amam e perdoam dentro das igrejas e dentro das famílias. Porque estas famílias que amam e perdoam são estas famílias que Deus quer replicar para que este mundo conheça que há Deus. Quando o mundo quando o mundo conseguir enxergar que vocês se amam, eles saberão que existe um Deus nos céus. Fique de pé no seu lugar, irmão. Glória a Deus. Aleluia.
Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Põe a mão sobre o seu coração, querido, em nome de Jesus. É um símbolo, o coração é o símbolo do centro da vida espiritual que nós temos. E é nela que se manifesta a glória e a graça de Deus para nós. E no centro da nossa vida espiritual tem que haver perdão e amor. Pai Celestial, nossas mãos estão aqui como um símbolo, Pai, pedindo-te, Senhor, que a tua mão poderosa quebre as pedras do nosso coração. Quebre, Senhor, aquilo que é difícil para nós podermos engolir, Pai, podermos trabalhar interiormente. Senhor, nos ajude, ó Deus querido, a sairmos daqui com o propósito de resolvermos as coisas que não estavam resolvidas até agora. Mas, ó Deus, nos dá uma coragem que venha do teu altar, do teu trono para o nosso coração. Nos dê, Senhor, clara evidência naquilo que precisamos fazer. Talvez precisamos realmente pedir perdão por todo o tempo que não perdoamos alguém. Pedir perdão por toda a marra que mostramos, porque somos, ó Deus, pessoas que não baixam a cabeça, que têm dura cerviz. Nos ajude, Senhor, a quebrar isso. E termos em casa, Senhor, uma família que prova das tuas bênçãos completamente, porque também prova do perdão e do amor do Senhor. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, nos ajude. Satanás é o único interessado em que haja continuidade de mágoas, de falta de perdão, de desamor. O Satanás, ó Deus, que nós conhecemos da tua palavra, ele está, ó Deus querido, agindo fortemente para que estas coisas estejam presentes em nossa vida. Mas, ó Deus, a tua palavra diz que muito em breve nós esmagaremos debaixo dos nossos pés a Satanás, aleluia. E nós vamos começar hoje, Pai, porque não aceitamos os seus ardis sobre a nossa vida e decretamos a falência dos seus planos na nossa casa, na nossa família. Lá, Senhor, é a casa do amor, lá é a casa do perdão, lá é a casa onde a tua graça tem a espinha dorsal saudável, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Agora declare assim: eu e a minha casa experimentaremos sempre e poderosamente o amor e o perdão que vem dos céus e que deve ser vivido por nós, em nome de Jesus. Amém. Agradeço pela oportunidade. Graças a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que mês fantástico, né? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos.